todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Agradeço pela companhia de vocês para mais esse estudo. Estamos quase terminando o livro Paulo Estevão, faltando apenas mais um capítulo além desse no qual estamos. Então, mais uma vez, nós pedimos o amparo dos bons amigos espirituais, das nossas leituras, dos nossos comentários, o amparo da equipe espiritual da casinha de oração, que possa passar na casa de cada um de nós, deixando-nos a bênção confortadora do passe, acolhendo os espíritos necessitados de auxílio, e que essas leituras possam ser proveitosas para todos nós. Então, para dar início às nossas tarefas desta noite, eu peço para a Rita Ser Maria fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Rita? Pode sim, Maroísa. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente para esse estudo. Estamos já no encontro número 87. Quantas semanas? 87 semanas, lendo, estudando, se emocionando com todos os fatos que participamos nas reuniões, dos conhecimentos de geografia, de história, dos conhecimentos desta história maravilhosa, desses ensinamentos maravilhosos, de toda essa equipe que formou esse livro e que tem muito a nos ensinar, muito a nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus. Permita, Pai, que as leituras, estamos quase finalizando o nosso livro, mas que essas leituras preencham o nosso coração, nos auxiliem a sermos cada vez melhor, a darmos o testemunho de Jesus na nossa vida, a sermos exemplo do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Auxilia, Senhor Deus, a cada um de nós, a cada um dos encarnados e desencarnados que estamos hoje para participar desta reunião. Abençoe a todos, Senhor, e que todos possam ser beneficiados com o vosso amor, com a vossa graça e com a vossa misericórdia. Abençoe a cada um de nós e que possamos tirar o melhor proveito de todos os ensinamentos que Paulo, Estevão e todos os apóstolos, todos têm para nos passar. Agradecemos, Senhor, mais uma vez esta oportunidade. Abençoe a cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou sair daqui, gente, e vou direto já no texto. Nós paramos aqui no parágrafo 32, só localizando a situação, então. Paulo conseguiu a liberdade que hoje para nós seria semelhante a uma prisão domiciliar. E ele alugou um pequeno quarto, né? Alugou um quarto para poder ficar, e ali pediu para chamar os principais representantes dos judeus em Roma, que ele gostaria de conversar com esses judeus, né? E na semana passada também, eu deixei para vocês um vídeo contando uma curiosidade a respeito da Via Ápia, não sei se era do conhecimento de vocês ou não, porque existe um evangelho que é considerado apócrifo, ou seja, de origem duvidosa. É um evangelho apócrifo de Pedro. E nesse evangelho apócrifo, Pedro teria narrado a seguinte situação: ele e mais alguns cristãos fugindo das crueldades
impostas aos cristãos em Roma, decidiu fugir junto com outros cristãos e fugiram pela Via Ápia. Durante a noite fugiram e andando rápido. E a certa altura, Pedro avista ao longe uma luz que vem em sua direção e ele sabe que se trata de Jesus. E quando essa luz se aproxima dele, ele pergunta: Quo vadis, Domini? Aonde vais, Senhor? E Jesus responde: estou indo a Roma para auxiliar os irmãos necessitados que estão sofrendo nos circos. E você, aonde vai? Perguntou para Pedro. E Pedro respondeu: pois eu estou justamente fugindo de Roma. E aí, imediatamente, Pedro muda de ideia, né? Dá meia volta, vou ver, e volta para Roma. Então, é muito famosa, inclusive tem filme a respeito, Quo Vadis, Domini. Então, ninguém sabe se é uma lenda, se aconteceu de fato, mas eu acho tão bonito esse encontro de Pedro com Jesus na Via Ápia, seja lenda ou não, Pedro fugindo dos cristãos, sem dar de cara justamente com Jesus, que está indo para Roma para ajudar os cristãos barbaramente sacrificados, né? Então tem toda essa lenda aí, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas enfim, eu queria que vocês conhecessem para uma curiosidade em torno dessa estrada tão famosa, que eu também esqueci de fazer um comentário a respeito. A Via Ápia foi a primeira estrada pavimentada. Mais de 300 quilômetros pavimentados. Isso que é importante a gente destacar, tá bom? E ela ainda vai aparecer aqui na história, nesse trechinho que nós estamos lendo do Evangelho, tá bom? Então, situando aqui novamente, Paulo está em Roma, recebeu como se fosse para nós hoje uma liberdade provisória, ficando em prisão domiciliar, e pediu para chamar os principais representantes dos judeus. É interessante a gente pensar que tinha judeu que vivia em Roma. Tinha judeu para todo canto, em todos os cantos. Mas pensar que existiam judeus vivendo em Roma é até meio estranho, soa estranho. Sinal que não devia ser tão ruim assim. Era melhor do que viver em Jerusalém? Um judeu vivendo em Roma estava vivendo melhor do que se ele vivesse em Jerusalém? Não é, gente? É estranho isso. Então, tinha judeus vivendo em todos os cantos, por onde Paulo passou, tinha judeus, tinha sinagogas. Em Roma também tinha sinagoga. Então, se tinha judeus morando em Roma, sinal de que não era tão ruim assim, não é? Então, vamos ver o que é que ele conversou com os representantes do judaísmo em Roma. E vou pedir para Rita C. Maria fazer a leitura da primeira meia hora. Por favor, Rita, se você puder. Sim, posso sim. Quando terminou a oração entusiástica, o Rabi Menandro exclamou em nome dos demais: Vossa palavra merece nossa melhor consideração. Entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da Judéia a vosso respeito. Temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus a quem vos referis com ternura e veneração. Fala-se dele em Roma como de um revolucionário criminoso, que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores em Jerusalém. Sua doutrina é a vida por contrária à essência da lei de Moisés. Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos sobre o novo profeta, com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos,
a fim de que os julgamentos isolados não prejudiquem os interesses do conjunto. Só uma coisinha que eu também esqueci de falar, Rita, é que, embora esses judeus estivessem vivendo longe de Jerusalém e tivessem as sinagogas locais nessas cidades, nessas localidades, eles continuavam se subordinados às decisões do Sinédrio. Então, as decisões tomadas pelo Sinédrio em Jerusalém eram comunicadas, eram levadas até a todas as sinagogas. Só que, por exemplo, aqui no caso ele diz, né, que eles tinham ouvido, fala-se desse Jesus em Roma, lá, temos algum conhecimento desse Jesus, então eles não presenciaram o que aconteceu em Jerusalém com Jesus, e já tinha se passado muito tempo, né? Eles estavam no ano 61, lembrando, estavam no ano 61 depois de Cristo. Mas as decisões do Sinédrio, os acontecimentos envolvendo fatos importantes em Jerusalém, eram comunicados a todas as sinagogas. Então, de qualquer jeito, eles ficavam, assim, sempre informados sobre as determinações da mais alta corte do judaísmo, que era o Sinédrio em Jerusalém. Então, templo só existia um em Jerusalém. Nas outras localidades existiam as sinagogas. Pode continuar. Paulo de Tarso percebeu a sutileza da observação e pediu que marcassem o dia da pregação a uma assembleia maior. Alvitre esse que foi recebido pelos velhos judeus com justo interesse. No dia aprazado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desbordava do quarto humilde onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Ele pregou a lição da Boa Nova e explicou pacientemente a missão gloriosa de Jesus, desde a manhã até a tarde. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas, onde os judeus se empenhavam em combates acérrimos. Isso, só 2 comentários aqui nesse parágrafo. Gente, eles se reuniram no quarto de Paulo. Não foi numa praça pública, nem na própria sinagoga, nem num salão maior. Foi no próprio quarto onde Paulo vivia. E olha o que Emmanuel escreve agora, onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Não era mais uma tenda para tecer sandálias, para trabalhar como tecelão, para fazer tendas, agora era uma tenda de trabalho. O quarto de Paulo havia se transformado numa nova tenda de trabalhos evangélicos. Olha que bonito a maneira como Emmanuel descreve a cena ou descreve a situação agora em que Paulo vivia. Né? No seu quarto humilde, ele recebeu um número representativo de pessoas, não podia ser uma multidão, porque ele estava num quarto, mas se ali desse para reunir, se desse para ficar umas 20 pessoas lá dentro, já era bastante gente dentro de um quarto, né? Mas e agora ali, Emmanuel, de uma maneira muito bonita, lembrando os tempos em que Paulo trabalhava como tecelão e vivia em uma tenda, agora era a tenda de trabalhos evangélicos.
mas a coisa, como sempre, né, acabava sempre em bate-boca. E o bate-boca já estava indo pela noite adentro. Pode continuar, Rita. A noite avizinhava-se e as discussões prosseguiam acaloradas. O sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes. Observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego, Lucas aproximou-se e confidenciou: Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu: sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes. A segunda... Você quer comentar? Não, pode falar, pode continuar. A segunda é a que conhecemos dos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. De tal arte, entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. Poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. Olha que parágrafo, hein, gente? Aqui a primeira frase que ele fala, né? Verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração, ou seja, cansa lidar com quem é rebelde voluntariamente, por orgulho, né? E aí acho que ficou bem claro as duas categorias de pessoas para quem, como ela diz aqui, como ele disse tão bem aqui, como Emmanuel, né, registrou tão bem aqui, olha, há duas classes de pessoas, de homens, né, homens no sentido de pessoas, para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. Os inteligentes da ciência e os inteligentes da religiosidade. Né? É isso daí. Está dando uma tremidinha aqui no texto, mas acho que já melhora se eu subir aqui. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Se não, vamos adiante, porque acho que está bem claro aqui, né? E sim, também a maneira bonita como deixa eu fechar o PowerPoint aqui para ver se para de fazer esse treme-treme que está aparecendo aqui. A maneira como Emmanuel registrou aqui, de uma maneira tão bonita, que os simples e pacíficos da terra são criaturas bem-aventuradas, porque Paulo estava lidando com pessoas de difícil trato para as questões relacionadas ao Cristo, né? Aqueles que são os orgulhosos das áreas das ciências e os orgulhosos das áreas da religiosidade. Rita, espera um pouquinho, eu vou recarregar a página aqui só para ver se para de sair aquele treme-treme que estava. Pronto, parece que melhorou. Pronto. Pode continuar. Lucas passou a considerar o justo conceito do apóstolo.
Mas, a esse tempo, as palestras ruidosas e irritantes dos israelitas pareciam o fermento rápido de pugilatos inevitáveis. Briga, pugilato é briga, né? Parecia que eles já iam partir para a ignorância, né? De começarem a se pegarem entre eles lá. Nossa. O ex-rabino, porém, desejoso de paz, subiu novamente à tribuna e exclamou: Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias, que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao Mestre, com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual. Invocando as discussões ferinas de há pouco, recordo a lição de Isaías quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras, para que Jesus possa mais tarde convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. Bonito. A Paula aqui pegou firme, né, gente? Pegou firme, dizendo, olha, gente, vamos para, né? Os surdos e cegos são vocês, né? Porque há quase 1.500 anos, contando desde Moisés até Jesus, há 1.500 anos, os profetas vêm gritando, vêm falando, e foram muitos os profetas, falando sobre a vinda do Messias, falando sobre os desvios religiosos, morais do povo hebreu. E agora que Jesus tinha vindo de fato, né, e tudo que os profetas disseram a respeito de Jesus, para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse identificado, se cumpriu exatamente como estavam nas escrituras dos antigos profetas, e eles não conseguiram, como a gente diz hoje, fazer o link, né? Conectar os acontecimentos, fazer essa ligação com a fala dos antigos profetas. Então, ele falou, olha, vocês são cabeça dura demais, né? Lá, espíritos endurecidos. E é muito mais fácil Jesus e os seus ensinamentos consoladores serem aceitos pelos simples e infelizes, que são esses, na verdade, os bem-aventurados, porque vocês, com toda a religiosidade, não conseguem fazer nada, né? Pode continuar mais um pouquinho, Rita. A declaração franca e veemente do apóstolo caiu na assembleia como um raio, impondo absoluto silêncio. Mas, destoando dos sentimentos da maioria, um velhinho judeu aproximou-se do convertido de Damasco e disse: Reconheço o exato sentido da vossa palavra, mas desejaria pedir-vos que este evangelho continuasse a ser ministrado à nossa gente. Há seguidores de Moisés bem intencionados que podem aproveitar o ensino de Jesus, enriquecendo-se com os seus valores eternos. O apelo carinhoso e sincero era proferido em tom comovedor. Paulo abraçou o simpatizante da nova doutrina, fundamente sensibilizado, e acrescentou: Este aposento humilde é também vosso. Vinde conhecer o pensamento do Cristo, sempre que vos aprouver.
Podereis copiar todas as anotações que possuo. E não ensinais na sinagoga? Por enquanto, preso como estou, não poderei fazê-lo, mas hei de escrever uma carta aos nossos irmãos de boa vontade. Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. Só um instantinho, Rita. Entre muitos estudiosos de Paulo, de várias crenças religiosas, chegaram a afirmar que a epístola de Paulo aos Hebreus não havia sido escrita por ele, que havia sido escrita por alguém depois dele. Então, aqui, Emmanuel faz uma revelação, dizendo que não, foi ele mesmo, o próprio Paulo, de próprio punho, que escreveu a sua epístola aos Hebreus. E para os estudiosos, essa epístola tem um estilo completamente diferente das outras epístolas. Porque as outras cartas que Paulo escreveu a várias comunidades cristãs eram dirigidas para cristãos. Eram orientações dirigidas para cristãos. Cristãos lá do interior da Turquia, os cristãos em Éfeso, os cristãos lá da Grécia, da Tessalônica, aos coríntios na Grécia. Lembrando que foi em Corinto que ele escreveu a epístola aos romanos, ou seja, para os cristãos de Roma. Mas para os hebreus, ele não estava escrevendo para os hebreus que haviam se convertido a Jesus. Ele estava escrevendo para a nação hebraica. Desde os primeiros hebreus, para os seus irmãos de raça, como eles costumavam dizer. Por isso que ela tinha um estilo totalmente diferente das demais. Eu nunca li a carta aos Hebreus, mas os que a estudam dizem que ela é muito difícil, porque Paulo estava se dirigindo a uma comunidade de espíritos desde os tempos de Abraão, que fundaram a nação israelita, cujo Deus era o Senhor. A nação israelita era governada por Deus. Então, ele não estava se dirigindo aos hebreus, aos judeus que haviam se tornado cristãos. Ele estava escrevendo de coração em mãos, das próprias mãos, para os seus irmãos de raça. Portanto, o legado que ele deixou é completamente diferente das outras cartas, que eram dirigidas para cristãos, continham orientações para os cristãos das pequenas igrejas fundadas, das pequenas comunidades cristãs fundadas, desde o interior da Ásia até a Grécia, até Roma.
Mas para os hebreus foi diferente, porque ele está pegando aí uma história que já vinha desde os tempos de Abraão, quase 4.000 anos. Então, ele estava resgatando um verdadeiro colosso de tradição cultural religiosa, que ele conhecia muito bem, como estudioso que havia sido. E, além do mais, gente, Paulo agora já era um senhor da terceira idade, muito mais amadurecido, muito mais experimentado, muito mais seguro de si em relação à sua própria tarefa perante Jesus e perante a humanidade. Então, existem na área, em outras religiões, seja protestante, evangélica, da católica, existem pessoas que fazem o curso de teologia e depois fazem mestrado e doutorado só estudando a carta de Paulo aos Hebreus, tamanha a profundidade que ela tem. Então, por isso que alguns dizem que ela não tinha sido escrita por ele, porque ele está resgatando ali toda uma tradição religiosa que vinha de milênios até Jesus, tá bom? Então vamos lá. Continuando, acho que já deu 8 horas, Rita. Eu vou passar para outra pessoa, assim você descansa um pouquinho, tá bom? Tá certo, muito Deixa, obrigada. eu que agradeço, viu? Elaine, faz um tempinho que você não lê, será que você consegue abrir seu áudio hoje? Que eu lembro que você tinha falado lá com seu menino, que tinha ajudado você a abrir o seu áudio. Vamos ver se você consegue abrir seu áudio para ler para a gente hoje? Vamos ver se... Ah, já abriu, Elaine, abriu. Isso. Pode começar. Boa noite. Boa noite. Que bom que deu certo. Que bom. E Paulo continuou trabalhando incessantemente em benefício de todos. A situação como prisioneiro era a mais confortadora possível. Fizera-se benfeitor desvelado de todos os guardas que lhe testemunhavam o esforço apostólico. A uns aliviara o coração com as alegrias da Boa Nova. A outros curara moléstias crônicas e dolorosas. Frequentemente, o benefício não se restringia ao interessado, porque os legionários romanos lhe traziam os parentes, os afeiçoados e os amigos, para se beneficiarem ao contato daquele homem dedicado aos interesses de Deus. Logo, ao terceiro dia, deixou de ser algemado, porque os soldados dispensavam a formalidade, apenas aguardando-lhe à porta como simples amigos. Não poucas vezes, esses militares benévolos o convidavam a passear pela cidade, especialmente ao longo da Via Áquea, que se havia tornado o local de sua predileção. Sensibilizado, o apóstolo agradecia essas provas de condescendência. Isso, só algum comentáriozinho aqui, Elaine. Vejam, gente, quando a gente comenta, né, a respeito dos romanos, a gente sempre destacou aí no começo do livro a crueldade dos romanos, mas vejam em Roma, os próprios guardas, olha o que Emmanuel está falando aqui, olha, Paulo se tornou benfeitor dos próprios guardas que tomavam conta dele, que faziam a guarda dele, porque lembrando, ele ainda era considerado preso, mas em prisão domiciliar agora. A uns aliviar o coração com as alegrias da boa nova, a outros curar moléstias. Lembrando o que está escrito em Atos dos Apóstolos, que Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo.
sobretudo curando muitos que iam até ele buscando auxílio. E, além do mais, os guardas traziam a família, os parentes, para ajudar lá, parentes, amigos, os próprios guardas levavam as pessoas para que Paulo as curasse, as atendesse, as ajudasse. Que coisa, gente. Do terceiro dia, ele já não precisava mais ficar algemado. Os próprios soldados dispensaram essa formalidade para ele e ficavam guardando a porta do quarto, do lugar onde ele vivia, como simples amigo. Já não eram mais os soldados cruéis que tomavam conta de um prisioneiro. Olha, gente, olha o que faz a bondade do verdadeiro cristão. Porque o que cativava esses guardas foi o exemplo que Paulo dava. Era o exemplo que ele dava. E, claro, Paulo sabia falar sobre Jesus de acordo com o público que o escutava. Com os inteligentes, ele falava de um jeito, com os cultos, ele falava de um jeito, com o povo simples, ele falava de outro jeito. Com os soldados romanos, certamente, ele falava de outro jeito. E, além do mais, ainda levavam ele para passear na Via Ápia. Olha a Via Ápia aí de novo. Gente, parece assim algo surreal. Com um prisioneiro, mostrando para a gente que o poder da bondade, da sinceridade, porque Paulo era muito leal, era muito sincero, acabava conquistando aquelas pessoas. Ele conquistou pela bondade, pela sinceridade da fé que ele tinha em Jesus. E devia ser uma pessoa extremamente agradável para todos, para com todos. Isso é muito cativante, é muito lindo esse parágrafo, gente. Ou seja, ele estava cativando a todos e não parou por aí. Elaine, eu não sei se você está lendo um pouquinho longe do seu celular, mas a sua voz está muito baixinha. Se você puder ficar mais perto do celular para fazer a leitura, a gente agradece. Pode continuar. Ela saiu, Maruísa. Ah, saiu? Oh, puxa vida. Tiago, você pode continuar para a gente? Oi, Maruísa, boa noite. Boa noite. Você pode continuar para a gente, Tiago, fazer um favor? Aqui Claro. no 39. Os benefícios do seu convívio tornavam-se dia a dia mais evidentes. Impressionados com a sua palestra educativa e com as suas maneiras atenciosas, muitos legionários, antes relapsos e negligentes, transformavam-se em elementos úteis à administração e à sociedade. Os guardas começaram a disputar o serviço de sentinela ao seu aposento, e isso lhe valia pelo melhor atestado de valor espiritual. O Maruísa, parece que a Elaine voltou, não sei se você queria... Não tem importância, agora continua você, fica ela para outra vez. Tá bom. Fica ela para outra vez, então. Pode continuar, viu, Elaine? Vamos deixar, então, para uma próxima vez, tá bom? Pode terminar, continuar, Tiago. Tá bom. Visitado incessantemente por irmãos e emissários das suas igrejas queridas, da Macedônia e da Ásia, prosseguia desdobrando energias da tarefa de amorosa assistência aos amigos e colaboradores distantes, mediante cartas inspiradíssimas. Gente, só um comentário, uma coisa assim, muito interessante. Olha, muitos legionários, que eram as pessoas que trabalhavam para o Império, exercendo cargos diversos, antes relapsos e negligentes,
nas atividades que exerciam na administração pública, tornaram-se elementos úteis à administração e à sociedade, ou seja, mudaram de postura, passaram a ser pessoas úteis no serviço que realizavam na administração pública e à sociedade. Olha até onde o evangelho conseguia chegar. E eram romanos. Vejam, gente, com a sua palestra, impressionados com a sua palestra educativa e maneiras atenciosas. O exemplo, ele conseguiu transformar funcionários, vamos assim, usando um linguajar de hoje, funcionários públicos, antes negligentes, relapsos, em elementos úteis. As pessoas se modificavam a sua conduta, tendo Paulo como o grande inspirador. Isso é incrível, hein, gente? É impressionante. Olha, lembrando, Macedônia fica ao norte da Grécia, e quando ele fala Ásia, ele se refere mais especificamente à Turquia, né, gente? Que foi onde Paulo fundou muitas igrejas, muitas comunidades cristãs foram fundadas na Turquia. Pode continuar. Havia quase dois anos que o seu recurso a César jazia esquecido nas mesas dos juízes displicentes, quando sobreveio um acontecimento de magna importância. Certo dia, um legionário amigo levou ao convertido de Damasco um homem de feições másculas e enérgicas, aparentando 40 anos mais ou menos. Tratava-se de Acácio Domício, personalidade de grande influência política e que de algum tempo tinha cegado em misteriosas circunstâncias. Paulo de Tarso o acolheu com bondade e, depois de impor-lhe as mãos, esclarecendo sobre o que Jesus desejava de quantos lhe aproveitavam a minuficiência, exclamou comovidamente: Irmão, agora convido-te a ver em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejo, gritou o romano tomado de júbilo infinito. E logo, em um movimento instintivo, ajoelhou-se em pranto e murmurou: Vosso Deus é verdadeiro. Lembrando, gente, que os romanos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Eles não acreditavam na existência de um Deus único, imaterial, incorpóreo, como os hebreus, né? Por isso essa frase dele, vosso Deus é verdadeiro, né? Pode continuar. Profundamente reconhecido a Jesus, o apóstolo deu-lhe o braço para que se levantasse e, ali mesmo, Domício procurou conhecer o conteúdo espiritual da nova doutrina, a fim de reformar-se e mudar de vida. Solícito, anotou logo as informações relativas ao processo do ex-rabino, acentuando ao despedir-se: Deus me ajudará para que possa retribuir o bem que me fizeste. Quanto à vossa situação, não duvideis do desfecho merecido, porque na próxima semana teremos resolvido o processo com a absolvição de César. De fato, decorridos 4 dias, o velho servidor do Evangelho foi chamado a depor. De conformidade com as ordens legais, compareceu sozinho perante os juízes, respondendo com admirável presença de espírito às menores arguições que lhe foram desfechadas. Os magistrados patrícios verificaram a inconsistência do libelo, né? Libelo, né? A infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio e, não só atendendo à situação política de Acácio, que empenhara no feito os bons ofícios de que podia dispor, como pela profunda simpatia que a figura do apóstolo despertava. Instruíram o processo com os mais nobres pareceres,
restituindo-o, por intermédio de Domício, para o veredicto do imperador. O generoso amigo de Paulo regozijou-se com a vitória inicial, convencido da próxima liberdade do seu benfeitor. Sem perda de tempo, mobilizou as melhores amizades, entre as quais contava Popéia Sabina, conseguindo, afinal, a absolvição imperial. Paulo de Tarso recebeu a notícia com votos de reconhecimento a Jesus, mas que ele próprio rejubilavam seus amigos que celebraram o acontecimento com expansões memoráveis. Deixa eu ver aqui o que fala dessa Popéia Sabina, que eu não cheguei até aqui para saber o que eles falam aqui, olha. Aqui, ó, tá aqui, gente, olha, segunda esposa do imperador Nero. Foi uma imperatriz consorte romana, tá bom? Segunda esposa de Nero, tá? Então, Paulo foi absolvido pelo imperador Nero, certo, gente? Ele estava livre, ele foi libertado da acusação lá do Sinédrio, de que ele promovia o culto de uma crença contrária à crença dos hebreus, à crença dos patriarcas, à crença judaica, né, mobilizando aí pessoas contrárias ao que se ensinava no judaísmo, e ele obteve a absolvição. Foi com essa pena, foi com essa condenação que ele foi para Roma. Já que ele não conseguiu a liberdade junto ao Sinédrio, então eu vou obter a liberdade perante o imperador, e ele conseguiu, e ele recebeu a notícia, reconhecido a Jesus. Pode continuar, Paulo, olha, Tiago, por favor. O convertido de Damasco, entretanto, não viu nisso tão só um motivo para regozijo pessoal, mas a obrigação de intensificar a difusão do Evangelho de Jesus. Durante um mês, no princípio do ano 63, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. Sua presença era disputada por todos os círculos, que o recebiam entre carinhosas manifestações de respeito e de amor pela sua autoridade moral. Organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade, e depois de inúmeras prédicas gerais nas catacumbas silenciosas, o incansável trabalhador resolveu partir para a Espanha. Debalde intervieram os colaboradores, rogando-lhe que desistisse. Nada o demoveu. E há muito alimentava o desejo de visitar o extremo do Ocidente, e, se fosse possível, desejaria morrer convicto de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. Isso, com isso terminamos esse capítulo, gente. E vamos para o último capítulo, que é o capítulo 10. Mas olha só, Paulo chegou até a Espanha. Isso é impressionante, gente. Saiu lá de Israel e chegou até a Espanha, certo? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Terminando esse capítulo. Esse capítulo terminou de um jeito bonito, né? Esse aqui terminou em clima de alegria. Alguma colocação? Bom, dá a impressão, né, Maria Luísa, que mesmo ele estando preso, que mesmo ele ainda sofrendo diversas atrocidades, ainda está um pouco melhor do que da metade para o começo, né, do livro, né? Melhorou a situação dele. E em Roma as coisas pareciam, pelo menos por enquanto, mais tranquilas, né? Perto de tudo que ele já tinha sofrido nas outras comunidades, nos outros locais por onde ele passou, né? E aqui, só destacando, gente, organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas
que significa isso? Que muitas comunidades cristãs funcionavam na casa das pessoas, discretamente. Mas quando eles queriam se reunir para ouvir prédicas são palestras. Quando eles queriam ouvir alguém falando sobre o Evangelho, eles iam para as catacumbas silenciosas. Aí, no escurão da noite, lá iam os cristãos escondidos para ouvir Paulo nas catacumbas, tá bom? Então, para a gente poder pegar o capítulo 10, eu tenho que voltar lá no índice aqui para passar para o próximo. Olha que lindo o título desse capítulo. Ao encontro do Mestre. Bom? Então, vamos lá. Pode continuar mais um pouquinho. Às vésperas da partida, em busca da gentilidade espanhola, eis que o apóstolo recebe uma carta comovente de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum escrevia-lhe de Corinto, avisando sua próxima chegada à cidade imperial. A missiva era afetuosa e enternecedora, cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo suas derradeiras desilusões na Ásia e mostrava-se-lhe vivamente interessado pelo que lhe sucedera em Roma. Ignorando que o ex-rabino fora restituído à liberdade, procurava confortá-lo fraternalmente. Também ele, Simão, deliberara exilar-se junto dos irmãos da metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo em quaisquer circunstâncias. Ainda no mesmo documento íntimo, rogava aproveitasse o portador para comunicar aos confrades romanos o propósito de se demorar algum tempo entre eles. Olha, gente, quanto tempo passou sem que tivéssemos notícias de Simão Pedro? E quanto tempo já fazia que ele e Paulo não se viam? Porque quando Paulo voltou para Jerusalém, a pedido de Tiago, lá na Casa do Caminho, Tiago menor, lá da Casa do Caminho, Simão Pedro já tinha sido banido de Jerusalém. Então, ele também deve ter ficado nas suas andanças e conseguiu chegar até Corinto, na Grécia, né, onde Paulo também esteve por bastante tempo. E dizia para Paulo que estava a caminho de Roma. Então, os dois iriam se encontrar na cidade do Império. Muito, muito interessante essa questão, porque Simão Pedro nós ficamos sem notícia nenhuma a respeito dele. E já havia se passado um bom tempo, né, gente? Porque lembrando, foi lá quando Paulo foi para Jerusalém, a pedido de Tiago, lá ele foi preso, foi conduzido para Cesareia, e de Cesareia é que ele foi para Roma, então, como prisioneiro. Então, um bom tempo já tinha se passado sem que os dois se vissem, né? E sem ter notícias de um do outro. Tanto é que nessa carta, Simão Pedro pensava que Paulo ainda estava preso, não sabia que ele havia sido absolvido pelo imperador, né? Então, tem coisas que vêm pela frente ainda. Só mais um parágrafo, Tiago, vamos ver se ele dá para daí a gente continuar na próxima semana. Tá bom. E de alguma maneira eles sabiam os paradeiros uns dos outros, né, Maruíse? Porque para eles endereçarem uma carta, né, eles de alguma forma chegava a informação. As notícias chegavam, né? Demoravam, mas chegavam, né? De um local para outro. O convertido de Damasco leu e releu a mensagem amiga, altamente sensibilizado.
pelo emissário, irmão da igreja de Corinto, foi avisado de que o venerando apóstolo de Jerusalém chegaria ao porto de Óstia dentro de 10 dias, mais ou menos. Esse porto de Óstia é o porto lá na Itália, em Roma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que apareça aqui, que dê para a gente ver alguma imagem. Não tem aqui, ó. Tá? Aqui tem só da parte antiga, mas não do que é hoje, tá bom? Então, deixa aqui. Até o porto era o porto em Roma na época, na Itália. Pode continuar. Não hesitou um momento. Lançou mão de todos os meios ao seu alcance, preveniu os íntimos e preparou uma casa modesta, onde Pedro pudesse alojar-se com a família. Criou o melhor ambiente para a recepção do respeitável companheiro. Valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha, dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhes as necessidades de Simão para que nada lhe faltasse. Transportou quanto possuía em objetos de uso doméstico do singelo aposento que alugara junto à porta Lavernal para a casinha destinada a Simão, próximo dos cemitérios israelitas da Via Ápia. Esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Os irmãos mais humildes fizeram questão de oferecer pequeninas utilidades ao apóstolo venerando, que chegaria desprovido. Ou seja, todo mundo ajudou para arrumar uma casinha para Simão Pedro ficar. Tá bom, gente? Nós vamos parar por aqui. Então, no parágrafo número 3, e vamos nos preparando para o final deste livro. E ver o que nós vamos fazer depois, né? Vamos deixar aqui marcadinho. Tiago, agradeço sua leitura e aproveitando a sua boa vontade, eu vou pedir para você fazer a prece final para nós, pode ser? Claro, faço sim mesmo. Chegamos ao término de nossos estudos da noite e elevemos nossos pensamentos ao Pai Celestial e agradecemos as bênçãos e as luzes em forma de ensinamentos recebidos nessa noite. Agradecemos também, Senhor, a vossa proteção, assim como agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, purificando-nos e ampliando-nos nas medidas das nossas possibilidades a capacidade do aprendizado. Ajuda-nos a vencer nossos medos, a fortalecer nossas emoções, a equilibrar nossos sentimentos, a ponto de nos tornarmos espíritos mais benevolentes, indulgentes e com capacidade de perdoarmos todas as ofensas nos endereçadas. Que assim seja, Senhor. Então, queridos amigos, agradecendo sempre pela companhia de vocês, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.